Oi, pessoal, tudo bom? Para continuar nosso estudo sobre sistema de equações, veremos hoje as classificações que um sistema pode receber. Veremos também, graficamente, se os sistemas estudados serão determinado, indeterminado ou impossível. Vamos começar com o sistema possível determinado. O sistema possível determinado é aquele sistema que apresenta uma única solução. Então, nós vamos pegar um exemplo aqui e vamos estudar a solução algébrica e a solução gráfica desse sistema para poder classificar no final, tá certo? Começando pela resolução algébrica, eu vou pegar o sistema x mais y igual a 3, x menos y igual a 5. E vou resolver algebricamente, como vimos nos vídeos anteriores, tá? Temos dois métodos aqui para resolver, o da adição e o da subtração. Eu vou usar o método da adição. Então, somando aqui minhas duas equações, eu consigo cancelar o y, 2x igual a 8, quer dizer que x é igual a 4. Se x vale 4, eu substituo numa das minhas equações, na que eu quiser, eu vou escolher a primeira. 4 mais y igual a 3, isso me dá y igual a 3 menos 4, quer dizer que y é igual a menos 1. Então, eu tiro daqui que a solução, né, desse sistema vai ser dado por x igual a 4, y igual a menos 1. É o ponto, né? A gente representa assim, ó, solução, abre chave e coloca o par ordenado aqui dentro. 4 menos 1. Essa aqui é a minha solução do sistema, tá certo? Agora eu vou fazer a resolução gráfica. Como é a resolução gráfica? Nós vimos no vídeo passado. Nós pegamos as duas equações, encontramos as retas, né, traçamos as retas que representam as equações no plano cartesiano e achamos lá o ponto de cruzamento delas, tá certo? Então, temos x mais y igual a 3. Dois pontos são suficientes, tá? Eu vou escolher aqui 0 para x. Se o x for igual a 0, y vai ser igual a 3. E vou escolher 1 para x. Se o x for 1, y vai ser igual a 2. Então, eu já tiro aqui dois pontos, tá? Dois pares ordenados para minha resolução gráfica. Vou fazer a mesma coisa para a segunda equação. X menos y igual a 5. X, y. Se o x for 0, y vai ser igual a menos 5. Se o x for 1, y vai ser igual a menos 4, tá? Essas continhas vocês podem fazer com calma depois para conferir, ok? E agora eu vou desenhar aqui o meu plano cartesiano e vou traçar essas duas retas, tá? No meu plano cartesiano para a gente observar o que acontece. Nós temos então aqui o plano cartesiano, eu vou marcar o ponto de coordenadas 0 e 3, então x é 0, y é 3, é esse pontinho aqui. E o ponto de coordenadas 1 e 2. X é 1, y 2, certo? Então, aqui. E eu vou traçar a reta que passa por esses dois pontos. Lembrando que a gente precisa ter bastante cuidado para não traçar fora de lugar. Essa aqui, então, é a reta que representa x mais y igual a 3. E vou marcar os pontos que encontramos para outra equação. 0 menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, para baixo, então, negativo. Menos 5, né? Vamos marcar aqui esses pontos, tá certo? 2, 1. E o outro ponto, 1 menos 4. 1,
menos 4. Então, aqui, 1 menos 4, 0 menos 5, certo? E vamos traçar a reta que passa por esses dois pontos. Bastante cuidado. Ok? Essa aqui, então, é a x menos y igual a 5. Reparem que as duas retas se cruzaram nesse ponto aqui, ó, de coordenadas 4 e menos 1, que é justamente o que nós tínhamos encontrado algebricamente. Ah, então para resolver um sistema tem que fazer das duas formas? Não. Se você só quer resolver um sistema, achar a solução, você pode usar apenas a forma algébrica, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se você precisa da resolução gráfica, aí você precisa traçar as retas. E por que nós fizemos isso? Que com a resolução gráfica, nós conseguimos ver por que esse sistema ele é chamado de possível e determinado, tá? Possível por quê? Porque eu consigo achar uma solução. Ele tem solução, certo? E é determinado porque a solução é única, é apenas um ponto aí que é o encontro das duas retas. Então, quando você faz a resolução gráfica e você tem duas retas se cruzando aqui em um ponto, você já pode afirmar que se trata de um sistema possível e determinado, porque é o sistema que tem apenas uma solução. Nosso próximo tipo de sistema é chamado de sistema possível indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque é um sistema que apresenta infinitas soluções. Pode acontecer isso? Pode sim. Eu peguei aqui o exemplo x mais 2y igual a 4 e 2x mais 4y igual a 8, tá? Eu vou resolver algebricamente, eu vou usar aqui a substituição agora, vou isolar o x. X vai ser igual a 4 menos 2y. E pela regra da substituição, como o nome já fala, eu vou substituir tudo isso daqui que eu encontrei para x, vai entrar no lugar desse x aqui. Então, ó, x vale 4 menos 2y, eu vou substituir no lugar desse x aqui da outra equação. Não pode ser da mesma, tem que ser da outra, tá? E aí, a gente vai fazer a conta agora. Vai ficar 2 vezes, abre parênteses, precisa colocar entre parênteses aqui embaixo. E copia o resto. Ok? Fiquei com uma equação que só depende de y, não tem mais nada, então eu vou eliminar os parênteses. 2 vezes 4, 8. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Coloco o y acompanhando e copio o resto. Reparem no que vai acontecer aqui. Eu tenho 8 menos 4y mais 4y. Eles são opostos, eles vão se cancelar. E vai sobrar apenas 8 igual a 8. Puxa, mas eu sei que 8 é igual a 8. Por que isso acontece? Porque não importa o valor que eu colocar aqui para y, eu sempre vou chegar em 8 igual a 8, tá certo? Então, eu tenho aí infinitas possibilidades, né, que vão se encaixar aí nesse caso. Eu vou achar um x e um y correspondente. E não vai ser uma única solução que vai se encaixar nas duas equações. Eu vou ter infinitos valores de x e y que vão se encaixar aqui, que vão ser solução do meu sistema, tá certo? Como eu vejo isso geometricamente? Do mesmo jeito que eu fiz nos outros exemplos, tá? Eu vou atribuir valores para x, para achar o y correspondente. No caso, aqui, eu vou pegar primeiro x mais 2y igual a 4. E vou fazer aquela tabela. X e y. Quando der 0 aqui para x, vai sobrar 2y igual a 4. Vai me dar, então, que y é igual a 2. Se eu der 2 para x,
2 mais 2y igual a 4, jogo o 2 para o outro lado, vai ficar 2y igual a 2, quer dizer que y vale 1. Novamente, essas contas vocês podem conferir depois com equações, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra equação que está aqui embaixo. 2x mais 4y igual a 8. Vou montar aqui minha tabela, minha pequena tabela, e vou usar os mesmos valores, ó. Usa 0 para x. Quando você colocar 0 no lugar de x, 2 vezes 0, 0. 4y igual a 8, quer dizer que y vai ser 2. Depois coloca 2 no lugar de x. 2 vezes 2, 4. Jogou para lá, vai menos 4, então 8 menos 4, 4. 4y igual a 4, quer dizer que y vale 1. Coincidência ter dado a mesma coisa para os dois? Não. E a gente vai ver agora no plano cartesiano por quê. Está aqui, então, o nosso plano cartesiano. Eu vou marcar, então, a minha primeira reta, a minha primeira equação. Eu vou precisar, então, das coordenadas 0 e 2. Quando x for 0, y vai ser 2. Quando x for 2, o y vai ser 1. Tá aqui. E aí, eu vou traçar a minha primeira equação. A equação x mais 2y igual a 4, tá? Aqui, ó, os dois pontos destacados. E sobre eles, eu traço a minha reta. Essa aqui é a equação x mais 2y igual a 4. E eu vou fazer a mesma coisa com a minha segunda equação, com a 2x mais 4y igual a 8. Ela tem os mesmos pontos, 0, 2, 2, 1. Certo? Vamos lá. O que nós podemos perceber aqui, ó? Vou marcar que essa daqui é 2x mais 4y igual a 8. As retas ficaram uma sobre a outra, elas são coincidentes, né? Então, lembra que lá no sistema possível determinado, minhas retas se cruzavam e o ponto de encontro delas era a solução. Aqui, as minhas retas estão sobrepostas, então, todos esses pontos aqui, ó, que pertencem a essa reta ou a essas retas sobrepostas, são soluções do meu sistema. Então, uma reta é composta por infinitos pontos. Logo, o meu sistema tem infinitas soluções. Então, eu vejo aqui, geometricamente, que o meu sistema tem infinitas soluções, porque são duas retas sobrepostas, são duas retas coincidentes. Por isso, o nome sistema possível indeterminado. Eu não consigo determinar uma única solução para ele, porque são infinitos resultados possíveis. O terceiro caso que nós temos aqui, então, é o sistema impossível. O sistema impossível é aquele sistema que não apresenta solução. Tem sistema que não tem solução? Tem. A gente vai ver agora. Eu tenho aqui o sistema 2x mais y igual a 4, 4x mais 2y igual a 6. Certo? Eu vou resolver, então, algebricamente esse sistema. Eu vou usar a substituição novamente, tá? Então, y igual a 4 menos 2x. Quer dizer que y é a mesma coisa que 4 menos 2x. No lugar desse y aqui da segunda equação, eu vou colocar o 4 menos 2x. Vai ficar 4x mais 2 vezes, abre parênteses, 4 menos 2x, fechou parênteses, igual a 6. E nós vamos fazer a distributiva. Vamos distribuir aqui esse 2 para poder eliminar os parênteses, tá? Vai ficar 4x mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2x vai ser menos 4x igual a 6. Novamente, eu tenho 4x menos 4x, então eu posso
cancelar os dois. Quando eu cancelo os dois, eu fico com 8 igual a 6. Mas 8 pode ser igual a 6? Não, isso é impossível. Certo? Aqui eu já sei que o meu sistema é impossível, porque não tem nenhum valor que eu possa colocar aqui para x que eu vou achar um y correspondente, porque 8 nunca vai ser igual a 6, certo? Então, eu já tenho aí a classificação de sistema impossível, ok? Mas como eu vejo essa classificação geometricamente? Vamos traçar as retas no plano cartesiano. Então, primeira reta, 2x mais y igual a 4. Vamos montar aquela tabelinha, certo? Atribuindo valores para x para achar o y correspondente. Aqui eu vou pegar x igual a 0. Quando x for 0, o y é 4. E x igual a 2, quando x for 2, y vai ser 0. Segunda equação, 4x mais 2y igual a 6. De novo, vou montar a minha tabela. Vou pegar x igual a 0. Quando x for 0, nós vamos ver que o y vai ser igual a 3. X igual a 1. Quando x for 1, o meu y também vai dar 1, certo? É só fazer essas continhas depois, ó. 4 vezes 1, 4, passa para lá. 6 menos 4, 2. 2y igual a 2 vai dar y igual a 1. Montem as continhas. Depois, se você ficar com alguma dúvida, depois manda aí nos comentários, tá? A dúvida que você ficou que eu te respondo, ok? E vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Tá aí, então, o nosso plano cartesiano, eixos x e y, e vamos marcar, então, os pontos. Os pontos, primeiro, 0, 4, quando x é 0, y, 1, 2, 3, 4 aqui, certo? E quando x for 2, 1, 2, o y vai ser 0. Então, esses dois pontos aí vão determinar a minha primeira reta, tá? Aqui está, então, a reta representante da equação 2x mais y igual a 4. Vamos marcar agora os pontos da nossa segunda equação, da nossa segunda reta. 0, 3, então quando x é 0, y vai ser 3. E 1, 1, quando x for 1, opa, marquei errado, hein? Vamos apagar? O bom de fazer lápis é isso, que a gente pode marcar e apagar depois. 3 aqui, ó, eu olhei errado. Quando o x for 1, o y também vai ser 1, certo? E vamos traçar aí eles ficaram bem próximos, tá? Foi intencional que ficasse bem próximo mesmo, para a gente poder enxergar direitinho. Aqui, ó, vamos escrever aqui desse lado, essa é a 4x mais 2y igual a 6, certo? O que a gente pode perceber aí? As minhas retas são paralelas, certo? Olha só, por isso que eu quis fazer bem pertinho uma da outra. Elas são retas paralelas. Retas paralelas não têm nenhum ponto em comum, nenhumzinho. Elas nunca se encontram. A gente está falando do plano, da geometria plana, certo? Retas paralelas nunca vão se encontrar. Então, o que eu posso concluir geometricamente? Se elas não têm nenhum ponto em comum, elas não têm solução. É impossível achar um ponto que pertença às duas retas ao mesmo tempo. Logo, meu sistema aqui é um sistema impossível, certo? Então, nós temos como tirar conclusões aí da classificação de um sistema algebricamente e geometricamente. Tanto faz a resolução que você fizer, você vai conseguir achar a solução ou a classificação, depende do que você estiver buscando, tá? As duas formas são, então, possíveis de dar essa resposta pra gente. O que nós podemos
dizer então? Vamos resumir o vídeo de hoje. Um sistema será possível e determinado, a gente usa a sigla SPD, sistema possível determinado, quando ele tiver apenas uma solução, ou seja, as retas representantes das equações forem retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam, se encontram num único ponto, tá? Sistema possível indeterminado, SPI, é o sistema que tem infinitas soluções e as retas são coincidentes. Então, se você fizer aí a representação geométrica, você vai ter duas retas coincidentes, aquelas retas sobrepostas, certo? E o último caso, a última classificação, sistema impossível, SI. Quer dizer o quê? Que o sistema não tem solução. As retas serão, então, paralelas, tá certo? Então, vimos aí nossas classificações possíveis para um sistema, certo? Você pode classificá-lo tanto algebricamente quanto geometricamente. Aí depende da solução que você vai precisar ou que você vai preferir. Tá certo? Bom estudo para vocês e até mais.